como ouvir a voz de Deus. Vamos lá. Peguei até aqui, uma colinha, anotei tudo que eu tinha que anotar para eu ser bem direta nesse vídeo e te falar de uma maneira bem prática. Ponto número 1. Crendo no que a Bíblia diz. A palavra diz o seguinte, em João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade já veio, é o Espírito Santo. Então, quem nos conduz nesse processo é o Espírito Santo. Então, se ele já veio, nós podemos conhecer a verdade dos céus a nosso respeito através do Espírito Santo. Outro texto, João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você é filho de Deus, você vai conseguir ouvir a voz do Pai. Você só precisa crer. Porque muitas das vezes a gente começa a ter pensamentos do tipo: Deus não quer falar comigo, eu não consigo ouvir a Deus, eu não sou digno de ouvir a Deus é muito difícil. E esses pensamentos, eles estão contra o que a palavra diz. A palavra não fala isso. Jesus disse, quem é minha ovelha reconhece a minha voz. Então, se você é ovelha dele, creia que você reconhece a voz dele. O texto de Isaías 30:21 diz assim, quer te desvies para a direita, quer para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, se você estiver indo para um lado ou para o outro, está errando o caminho, o Senhor está falando com você, o caminho é esse, venha por aqui. O que acontece muitas vezes é que por nós não crermos na palavra, nós ignoramos a voz de Deus. Esse é o principal ponto, assim, que eu acredito. Primeiro, você tem que crer na palavra e tomar posse do que a palavra diz, bem pentecostal, toma posse, porque realmente é verdade, toma posse do que a palavra diz. A palavra diz que o Senhor nos guia, que nós podemos ouvir e reconhecer sua voz. Então, se a palavra diz, eu vou crer. Esse é o primeiro ponto, sem mais, sem menos, sem, enfim. Mas não. Ouça. Deus fala. Larissa, mas tem gente que fala que Deus falou e ouviu errado e falou uma coisa errada. Esse é um papo para um outro ponto, que é você confundir as vozes. Mas Deus, ele fala com as pessoas. Não é porque tem gente que diz que Deus falou e estava errado que Deus não fala. Então acredite que o Senhor fala e vamos caminhar nesse processo. Ponto 2. Você precisa querer de verdade. Buscar isso com dedicação. E aí, como a gente busca, né, de verdade? Através das disciplinas espirituais. Oração, jejum, palavra, contemplação, né, louvores, é nós adorarmos ao Senhor, é realmente você se dedicar no dia a dia. Não tem como você identificar a voz de Deus se você não se familiarizar com essa voz. Se a sua mãe te liga, o seu pai te liga, algum amigo te liga e ele já fala alô, você reconhece aquela voz porque você está o tempo inteiro ouvindo essa voz. Então você sabe discernir de quem é essa voz. Se uma pessoa completamente aleatória disser alô, você não sabe quem é. Você não conhece essa pessoa. Por consequência, você não conhece a voz. Então, para você conseguir discernir a voz de Deus, você precisa estar em contato constante com ela. E como eu estou em contato constante com a voz de Deus? Através da palavra, né? E, obviamente, através da oração, do relacionamento com Deus, né? Do jejum, que vai diminuindo, né, a minha carne para que meu espírito seja fortalecido e eu consiga realmente ouvir mais a Deus. E quando eu falo, gente, disciplina do jejum, você não precisa ser Master Blaster do jejum, que jejua 40 dias, que jejua 3 dias, que jejua 24 horas, que jejua... Faça aquilo que, para você, já se torna, de uma certa forma, um desconforto, um sacrifício, né? Porque qual que é a ideia do jejum? É você barganhar com Deus se sacrificando? Não, mas é você sacrificar a sua carne para que seu espírito se fortaleça. Então, no jejum, você consegue, de fato, ouvir coisas, perceber coisas que se você não jejua matando a carne, porque, gente, qual que é a principal coisa para a gente se manter de pé? É a comida. Né? É o que nos dá energia. Quando você diz assim, eu abro mão, inclusive, de alimentar a minha carne para que o meu espírito seja fortalecido, o Senhor, ele vai, de fato, te ajudar nesse processo de ter o seu espírito mais fortalecido. O ponto 3 é o seguinte, seja radical em obedecer a palavra. Deus, ele é capaz de santificar o pecador, mas ele não santifica o pecado. O pecado, ele abomina.
Não tem como o Senhor santificar, tornar um pecado santo. Isso não existe. Ele santifica quem é pecador. E onde eu quero chegar com isso? Às vezes, gente, a gente lê a palavra e a gente não segue o básico. O básico. A palavra fala: ama teu próximo como a ti mesmo. Mas não é isso que você faz. Gente, eu fico chocada, porque assim, as pessoas vêm na minha casa, por exemplo, para comer, para fazer uma refeição ou algo nesse sentido, eu vou oferecer o que eu como todos os dias. Eu vou oferecer o prato que eu uso para minha família todos os dias. Eu vou honrar essas pessoas como eu honro a minha família. Mas eu já vi alguns casos de pessoas que às vezes não querem comer, por exemplo, determinadas coisas na minha casa, porque falam, ai, mas isso é diferente, né? Porque a gente gosta muito de culinária aqui, a gente gosta daquela coisa do MasterChef, então a gente gosta de investir nesses ingredientes bem legais para fazer comida, diferentes e tudo. E a pessoa, dá para você perceber que a pessoa meio que ela esconde comida quando as pessoas chegam na casa dela. Ela não quer dividir aquilo que para ela é precioso. Cara, tu já começou errando aí, você não tá amando o teu próximo como a ti mesmo, você tá sendo egoísta. Você tá pensando assim, nossa, eu tenho tão pouquinho, eu não vou dar do meu pouquinho. Gente, não faça isso. Quando nós entendemos que nós temos um Deus abundante, nós compartilhamos e podemos amar as pessoas como Jesus nos amou. Você imagina você chegando na casa de Jesus e ele escondendo comida para não dividir com você? Ah, gente, não. Isso já começa por aí. Cumpra o que a palavra diz. Obedeça a palavra. Ah, a palavra fala que você precisa, né, abrir mão muitas das vezes de você, se sacrificar em prol de Cristo. Faça isso. Às vezes o sacrifício mínimo a gente não quer fazer. A palavra fala para não mentir e você mente. A palavra fala para você dar esmola aos pobres. E às vezes você decide não dar porque você fala, ai não, ele vai gastar em alguma coisa errada. Não interessa no que a pessoa vai gastar. Deus não falou, julgue o pobre que você vai dar esmola. Ele só disse, dê. Porque não é só a respeito do outro, é a respeito do seu coração também, de você sair desse lugar de juiz e abençoar porque você está sendo abençoado. Se a pessoa vai fazer algo que não é o que você esperava com o seu dinheiro, não interessa. Isso é entre ela e Deus. O seu papel você fez. Então, muitas vezes, gente, eu tô pegando coisas do dia a dia simples. As pessoas não querem seguir e obedecer a palavra e querem ouvir a Deus se não andam em obediência. Você tem que ler a palavra não pensando, nossa, o fulano, o ciclano. Você tem que ler a palavra olhando para você e falando, Deus, o que isso aqui eu ainda não tenho, o que eu ainda não sou e onde eu preciso melhorar. Você vê, por exemplo, o fruto do Espírito, né, e as suas manifestações. Olha aquilo ali, gente, começa pelo básico. Será que você é amável? Será que você está sendo longânimo? Será que você tem domínio próprio? Não é pela sua própria força que você vai conseguir esse fruto, porque ele vem através do Espírito. Mas é através da obediência à palavra e você se policiar no dia a dia para cumprir aquilo. Se em algum momento você percebeu que você não amou alguém como deveria, você vai se corrigir, você vai pedir perdão a Deus, você vai, se possível, né, dependendo da situação do que foi, pedir perdão à pessoa. Gente, quantas situações eu já passei de eu ter que pedir perdão a pessoas que na minha cabeça eu estava certa. Mas o Senhor falou, vá lá, se corrija. E eu fui me corrigir, que a palavra fala que nós devemos perdoar quanto? 70 vezes 7. E 70 vezes 7 não quer dizer um número específico, quer dizer que é muitas vezes, todos os dias. Assim como o nosso Pai nos perdoa. Então, se você não está obedecendo no básico, não ache que o Senhor vai falar com você, porque você não está sendo nem obediente ao comando que Ele já te deixou. Quanto mais aos que Ele vai te dar além do que já está na palavra. Ponto 4. Seja fiel aos pequenos impulsos. E isso irá crescer dentro de você. Eu tenho até um destaque no meu Instagram onde eu falo a respeito disso, que aprender a ouvir a voz de Deus é como aprender a falar. Quando você é bebê, muitas das vezes você não entende as palavras, mas você entende o quê? Afeição. Você vai para um lugar, você vê a afeição do seu pai ou da sua mãe ou de algum adulto, né? Que aquilo não é tão legal, aquilo não tá tão certo. Você, opa, não vou por esse caminho porque não me parece o caminho correto. Você não sabe explicar o porquê, você não sabe o motivo, você não entende. Mas você obedece porque você confia naquela pessoa. Então, o início, né, do caminhar com Deus vai ser dessa forma também. Num primeiro momento, você vai sentir que você está num lugar errado, ou que aquilo não é adequado, ou que é para você seguir aquele caminho. Você só não entende muito bem o porquê.
Você está sentindo de alguma maneira um incômodo ali. No início vão ser comandos muito diretos de sim, não. Uma inquietação, talvez, pode acontecer. De você, por exemplo, estar em casa orando e de repente você sentir que vem o nome da pessoa no seu coração. E aí você orar por essa pessoa. Esse é o primeiro passo. Não negligenciar coisas que parecem de alguma maneira uma direção. Depois, você vai aprendendo as primeiras palavras. Você vai entendendo, por exemplo, quando é o Senhor confirmando, testemunhando alguma coisa no seu coração. Porque você está ali de alguma maneira, né, num devocional, fazendo o seu devocional e alguma palavra salta aos seus olhos, né? E aí você vai para a igreja e o pastor prega naquela mesma palavra. Não existe coincidência. Eu adoro um termo que o pessoal lá na igreja fala que é cristocidência, né? Jesuscidência. Não existe, gente, no reino dos céus não existe coincidência. Você naquele dia sentir alguma coisa diferente com aquela palavra e depois você ouvir um louvor a respeito daquilo, ouvir alguém falando, um vídeo aparecer para você, o pastor pregar naquele mesmo lugar, começa a discernir, você fala, ah, tá, então isso foi o Espírito Santo falando comigo. E você vai aprendendo aos poucos, nessas pequenas coisinhas, como se fossem pequenas palavras, você vai entendendo e ampliando o seu repertório. E depois disso, por exemplo, você pode pensar em alguém enquanto você está orando. E aí, ao invés só de você orar por essa pessoa, você sente no seu coração o desejo de mandar uma mensagem para ela no WhatsApp. E aí você vai lá e manda uma mensagem para essa pessoa e fala, olha, eu estava aqui no momento de oração e quando eu estava, sei lá, meditando numa palavra tal, eu lembrei de você, tá tudo bem e tal, espero que faça sentido para você essa palavra. E às vezes a pessoa fala, nossa, era a palavra que eu estava precisando, nossa, era o oi que eu estava precisando, eu estava aqui me sentindo tão sozinha. Às vezes Deus não vai te dar uma palavra para falar com essa pessoa, porque às vezes o que Deus quer é só que você fale com essa pessoa. Porque tem dias, né, que nós estamos numa angústia tão profunda que a gente só precisa saber que existe alguém ali do outro lado, né? Que o Senhor colocou alguém para interceder por nós. E isso já nos faz muito felizes. Então, conforme você vai avançando, né, nesse passo a passo, chega um momento em que você consegue discernir mais claramente a voz de Deus. E aí você fala assim, nossa, eu senti no meu coração, é a mesma voz que naquele dia falou comigo para que eu mandasse uma mensagem no WhatsApp e essa voz estava correta. Às vezes você vai ouvir, né, uma determinada voz e você vai fazer aquilo e aquilo não vai fazer sentido. Você vai falar, opa, essa não era a voz de Deus. E aos poucos você vai calibrando a sua frequência para a frequência do céu. E você vai conseguindo compreender aquilo que Deus está falando. É realmente, gente, como aprender uma língua, né? Aos poucos você vai com pequenos comandos, depois vai para palavras, depois vai para fases, depois você consegue, né, se comunicar perfeitamente. E aí o Senhor, ele vai aos poucos te fazendo amadurecer e crescer em ouvir e saber discernir a voz dele, tá? Outro ponto. Perturba Jesus, mulher. Olha, vou falar mulher porque a maioria do meu público é feminino. Perturba Jesus, mulher. Eu fiz isso. Eu perturbei Jesus durante muitos anos. Eu via, gente, especialmente na pandemia, quando começou a explodir mais podcast e pregação e tudo. E eu via as pessoas contando, ah, não, porque Deus falou comigo. Porque Deus... Falei, opa, como assim o senhor tá falando com os outros, tá falando comigo? Eu quero. Porque a palavra conta, né, a respeito daquela mulher, da parábola da mulher, que ela perturbou o juiz até o juiz julgar a causa dela. Então eu fiquei, não, Jesus, eu quero. O que eu tenho que fazer? Ah, o pessoal falava, ah, você tem que fazer jejum. Vou fazer jejum. Ah, porque você tem que orar assim. Eu orava assim. E eu ficava todo dia, Jesus, eu quero ouvir tua voz, Jesus, eu quero entender a tua voz, eu quero chegar nesse nível. Eu quero olhar para uma pessoa e saber o que o Senhor está falando a respeito dela. Eu quero entender, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero ouvir como o Senhor ouve. Eu quero tocar como o Senhor toca, eu quero falar como o Senhor fala. Então me ajuda. Eu preciso crescer nisso. E às vezes eu tava ali, né, naquela agonia, eu falava, Jesus, me ajuda. Eu quero entender o que o senhor tá falando. Eu não sei se é o senhor que tá falando. Eu tô com um pouco de... Aí não existe surdez espiritual, mas existe um pouco de burrice espiritual. Eu falava, eu tô com um pouco de burrice espiritual. Me dá uma direção mais clara, me dá uma confirmação, porque eu não tô entendendo. E aos poucos, gente, o Senhor, ele realmente, a palavra fala que se você se chegar a Deus, ele vai se chegar a você. Se você tiver esse desejo de ficar ali no pé de Jesus, gritando, incomodando, igual aquela mulher cananeia fez, não, mas Jesus, não, Jesus, problema, eu pego das suas migalhinhas, mas o Senhor vai me dar, o Senhor vai falar comigo.
A gente também, às vezes, precisa ter um pouco de ousadia, gente, de posicionamento até diante do céu. Falar, Senhor, eu quero, Senhor, eu vou. E Deus, ele vai te dar. Porque aí a gente entra num outro ponto, que é o seguinte: Deus quer mais do que você ouça a voz dele. Mais do que você querer ouvir, o Senhor quer que você ouça. Você já viu um pai não querer se relacionar com o filho? Não existe, né, essa possibilidade. Falando, obviamente, de um pai bom. Se Deus nos criou no Jardim do Éden, né? Quando ele criou Adão e Eva, ele passava todos os dias no fim da tarde e eles o viam face a face. Você não acha que o desejo de Deus é se relacionar com o homem? Ao longo de toda a história bíblica, se você for olhar para toda a história bíblica, você vê Deus se relacionando com homens. Esse é o cerne da Bíblia, depois de Jesus. É o relacionamento de Deus com o homem. Inclusive, Jesus veio para restabelecer esse relacionamento. Ele pagou o preço do pecado que foi cometido por Adão e por Eva para que nós pudéssemos nos reconectar com Deus. Então, o cerne da palavra é o plano perfeito de redenção, Jesus. Mas a palavra inteira, do início ao fim, é a respeito de um relacionamento com Deus. Então, mais do que nós, né, querermos nos relacionar com Ele, Ele quer se relacionar com a gente. Por isso que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. E se nós temos isso em mente, e nós começamos a, de fato, nos atentar para isso, toda a perspectiva muda. Porque você pensa, gente, Deus quer estar comigo, não só eu com Ele. Então, se Ele quer estar comigo, eu tenho que crer nisso. E a cada dia mais caminhar ao encontro dEle. A cada dia mais procurá-lo. Porque Deus, ele não é aquela pessoa que invade o nosso ser se nós não dissermos sim. A partir do momento que você diz sim e você quer genuinamente, porque, gente, muitas pessoas dizem que querem, mas não querem, porque é mais cômodo, de verdade, você não ouvir a voz de Deus. Você pode fazer o que você quer, você pode usar o que você quer, você pode ir onde você quer, você pode falar da forma que você quer. Agora, quando você começa a ouvir a voz de Deus e começa a ter um relacionamento com Deus, a régua muda. As coisas vão mudar, porque Deus vai exigir de você coisas que só quem se relaciona com Ele precisa fazer. É como um relacionamento de marido e mulher. Você vai exigir do seu marido, você vai exigir da sua esposa coisas que você não vai exigir de uma pessoa aleatória. Você vai exigir fidelidade, você vai exigir ali no dia a dia, né, o amor, a cumplicidade. Você vai exigir, enfim, cada pessoa vai ter uma coisa. Mas existem, né, combinados, existem coisas entre um relacionamento. E com Deus não é diferente. Assim como tem pessoas que dizem que preferem ficar solteiras porque não tem que prestar satisfação pra ninguém, porque não tem que... Tem pessoas também que de verdade não querem se relacionar com Deus. Talvez esse seja o seu caso, você só não percebeu, mulher. Porque você quer viver a sua própria vida. E aí você vai ter que ter uma mudança de postura, um arrependimento genuíno e verdadeiro e começar a caminhar com Deus de fato. Porque quando você começa a caminhar com Deus de fato, o relacionamento vai ser estabelecido. E esse relacionamento vai te custar algo, como qualquer relacionamento, né? Se você tá, por exemplo, com um relacionamento de amizade, o que a pessoa espera de você? Confiança? Todo relacionamento, ele tem, gente, combinado. Então, às vezes, você não quer se desgastar para se relacionar com Deus. E isso pode acontecer. E talvez esse seja o seu caso. E aí você não vai ouvir mesmo a Deus. Porque você não está querendo ouvi-lo de forma genuína e verdadeira. Você só quer amaciar o seu ego. Você só quer se livrar de determinadas culpas. De, eu vou por aqui, eu vou por aqui. Porque se der errado, foi Deus que falou pra ir por aqui. Então, se deu errado, eu vou reclamar com ele, falar com ele, a culpa é dele. Porque às vezes a gente só quer ouvir a voz de Deus para nos justificar. Para não dar passos em que nós vamos ter que nos responsabilizar pelo que fizemos. Então, pensa de verdade se é isso que você quer mesmo. E o último ponto, gente, que é o sétimo, vai dar um outro vídeo. O próximo vídeo vai ser a respeito disso. Mas é aprender a discernir as vozes. Eu vou só pincelar, mas vou entrar mais profundo no próximo vídeo. Você tem que entender qual é a voz que está falando com você. Porque pode ser que seja sua voz interna. E aí você disse que era Deus porque você estava com muito desejo, muita vontade daquilo, e você deu esse passo que não era o passo que Deus esperava de você. Às vezes, é a voz das pessoas. Possa ser que seja.
As pessoas falando, e você, por não ter a certeza em Cristo, por você não ter a certeza do céu, você foi na voz das pessoas. Às vezes é a voz do inimigo. Às vezes vai ser as vozes, né, da internet, do YouTube, do que Deus deu pro fulano de tal e você acha que é para você. Então, nós temos que aprender a discernir as vozes, e eu vou explicar isso de forma mais prática no próximo vídeo. Mas eu espero que você tenha conseguido entender como ouvir a voz de Deus. Se você seguir todos esses passos, é impossível você não ouvir a voz de Deus. Porque, de novo, mais do que você querer ouvir a voz dele, ele quer que você o ouça. O Senhor tem prazer em nós. Tem prazer em se relacionar conosco. E é a palavra que fala sobre isso. Eu falo com Deus que eu quero chegar no nível dele com Abraão. Gente, vocês têm noção que o próprio Deus virou para Abraão e falou assim: posso eu esconder alguma coisa do meu servo Abraão? Como assim? Claro que você pode ser Deus, você não precisa contar nada para ele. Posso eu omitir alguma coisa de Abraão? Gente, como assim? Entende? O relacionamento com Deus, ele é muito real e genuíno. Uma via de mão dupla. Às vezes, quando a gente fala em se relacionar com Deus, a gente sempre pensa numa via de mão única. Mas é sobre essa troca entre nós e Deus. Porque Deus criou o homem para se relacionar com ele. Então, gente, eu espero de verdade que você saia daqui entendendo que se você seguir esses passos, e foi o que eu fiz, né, gente, até aqui, cada vez eu tenho pedido mais a Deus para ir mais profundo e entendê-lo mais, para chegar no momento e falar igual o João, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, eu consigo ter intimidade aqui igual um marido e uma mulher, ou amigas muito próximas, que num olhar se entendem. É o que eu quero, foi o que eu quis, foi o que eu busquei. E eu acredito que é o que você busque também. Então, se você for seguindo esse caminho, e eu acho que o principal, perseverar. Porque às vezes, gente, eu desistia. Eu ficava ali seguindo as disciplinas espirituais e tudo, e parecia que não estava acontecendo nada. Eu parava, falava, ai, Deus não quer falar comigo, não. Ai, não sei ouvir Deus, não quero continuar, não. Mas se você perseverar, como aquela mulher que eu falei, que ficou ali em cima do juiz até o juiz julgar a causa dela, eu tenho certeza que o Senhor ele vai te responder. Ah, Larissa, mas por que eu tenho que pedir tanto se Deus já quer se relacionar comigo? Porque às vezes você está ouvindo a voz do trauma. E como você não se relacionou bem, né, com alguém da sua família, possa ser o seu pai, né, ou a sua mãe, você tem uma figura de um pai tirano, distante, ausente, você transfere isso para Deus. Então Deus primeiro vai te curar, para depois conseguir fazer com que você o enxergue e ouça ele de uma maneira clara. Enfim, eu acredito que tenha respondido aí. Essa foi a primeira pergunta que me fizeram lá na caixinha do Instagram. Vira e mexe, eu vou deixar umas caixinhas lá para vir responder aqui alguns temas com vocês. Espero que tenha ficado claro, que esse vídeo seja uma resposta do céu para você. Que Deus te abençoe. Um beijo.